Bom dia, pessoal. Valéria só me deu um retorno. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô te ouvindo aqui. Ok. Eu que agradeço o convite, né? Quando a professora Angélica me ligou, eu fiquei muito feliz em poder participar. São alguns anos já, né, que eu não estou mais aí, que eu estou no Rio Grande do Norte. E sempre que eu vou passar as férias, porque minha família é toda de Araraquara, né? Infelizmente é o período de férias para todos também. Então eu acabo não conseguindo visitar, né? Os amigos daí e de outra universidade também que eu tive o privilégio de participar. Então eu que agradeço o convite, espero que vocês aproveitem. A gente fez alguns ajustes, estamos fazendo alguns ajustes, né? A tecnologia às vezes é a nosso favor, mas às vezes é um pouquinho contra. Então, por ser o primeiro dia, esses ajustes acontecem, né? Garanto que nas próximas palestras todas essas resoluções tecnológicas vão acontecer mais tranquilas, porque a gente já está mais adaptado, né? Vocês vão estar mais adaptados. E aí eu fui convidada, né, para falar um pouquinho sobre micronutrientes na infância, né? Então esse tema, na verdade, ele é trabalhado dentro da área da nutrição e a gente tenta, da melhor forma, enquanto profissional, trabalhar a alimentação do indivíduo. Então, eu coloquei aqui como um tema, né, prevenção das carências nutricionais, que hoje, né, no Brasil, não só nos dias atuais, mas há muitos anos nós vivemos essas carências, que são reversíveis com uma alimentação saudável, como nós vamos ver ao longo da nossa discussão, né? E também falar um pouquinho do uso de suplementos para combater essas carências, né? O que é recomendado como suplementação, o que nós podemos garantir via alimentação e associarmos como suplementos, tá? Então vamos iniciar. Então, para iniciar, eu vou delimitar um pouquinho com vocês o que é a fase da infância, né? Então, a fase da infância, ela vai compreender desde o momento da gravidez, né? Desde o momento dessa formação dessa criança, né? Desse bebê. Então, é imprescindível, né? Que a mãe tenha uma alimentação adequada e saudável e o melhor, né? Seja orientada por profissional capacitado para que ela tenha e receba todo o fator nutricional dessa alimentação. Então, que ela receba tanto macronutrientes, caracterizado pelas proteínas, pelas proteínas, gorduras e carboidratos, e que ela receba também os micronutrientes, né? Micronutrientes caracterizados pelas vitaminas e minerais. Ou seja, uma alimentação diversificada e balanceada para que esse desenvolvimento e esse crescimento do seu bebê seja saudável. E aí, depois do nascimento, né, o que os profissionais de saúde em geral orientam e que é o mais adequado para o fisiológico crescimento e desenvolvimento da criança, né, do lactente, assim chamado, a criança de 0 a 1 ano, na verdade, o aleitamento materno, né? Então, ele vai ser exclusivo até 6 meses, quando possível, porque quando possível, porque muitas vezes a gente vai se deparar com mães que ainda não abrange, né, no seu trabalho, por exemplo, a legislação dos 6 meses. Então, ela vai se afastar por 4 meses e aí ela mantém exclusivo e quando ela retorna, muitas vezes ela não consegue manter o aleitamento exclusivo, porque tem que retirar o leite, enfim, né? É uma outra discussão, mas o que nós recomendamos é o aleitamento até 6 meses de vida, exatamente para dar o aporte nutricional para a criança e após isso incrementar com alimentação complementar, que seria continuar com aleitamento materno a partir dos 6 meses, mas oferecer outros alimentos, porque para o crescimento e desenvolvimento, nesse período da infância, é necessário para a criança. E também, né, depois desse momento do aleitamento, então, vindo a alimentação complementar, outra fase do crescimento e desenvolvimento vai acabar acontecendo para essa criança. E é muito importante manter, como já desde o início, a alimentação diversificada e balanceada, ou seja, orientada, né, que é uma alimentação rica em todos os nutrientes, né, ou que se tenha todos os nutrientes. Não existe grupo de alimentos restrito para a criança.
a não ser, óbvio, né, o excesso de gordura, ou mesmo o açúcar, discutido até os 2 anos, né, para não se incrementar, já que a gente tem o açúcar presente nos alimentos, né, e a partir daqui, muitos estudos já discutem que a partir da gestação, os hábitos alimentares vão sendo formados, né, então não é só no momento que se inicia a amamentação, tem muitos estudos que colocam esse início desde a gestação, desde o consumo materno, influenciando no desenvolvimento, né, e nas escolhas possíveis depois da criança. E é óbvio que aqui, né, essa alimentação saudável e diversificada depende da mãe, porque ele está em aleitamento materno, e aqui vai depender, vamos generalizar, não só da mãe, mas da família, né, para se desenvolver o hábito. E como consequência, já que nós vamos falar da infância, eu delimitei o período gestacional até a fase escolar. E a gente já acrescenta alimentação complementar e vai seguindo com esses hábitos da infância. Então, ou seja, em todas as fases da vida, e nós vamos nos restringir a essa pelo nosso tema da palestra, é importante a gente ter, né, essa alimentação diversificada, balanceada, com todos os nutrientes possíveis. Então, a gente vai trabalhar para isso, para essa orientação, para orientar as mães, os cuidadores, os pais, enfim, nós vamos trabalhar, né? Com o Guia Alimentar para Criança Menor de 2 anos, que foi reestruturado, revisado e publicado agora no final de 2019. E aí nós vamos trabalhar nessa temática, nesse primeiro momento, né? Até os 6 meses de vida, com o aleitamento materno, que na verdade o aleitamento materno exclusivo é aquele que não se oferece nada para o bebê até 6 meses, a não ser o leite. Nada significa não ofertar chá, não ofertar água e outros alimentos. E é claro que para isso, para essa produção do leite e para essa oferta nutricional do leite, depende a dieta materna. Então, nós sabemos, né, por diversos estudos e comprovações científicas, que a dieta materna, os macronutrientes não têm uma influência tão direta na produção do leite, né? Em casos, por exemplo, de mães muito desnutridas ou com uma desnutrição muito severa, isso vai ser, na verdade, vai atrapalhar um pouco essa produção, mas numa severidade muito grande. Agora, já para micronutrientes, o leite materno vai ser bastante afetado. Então, quando a gente fala em micronutrientes, eu vou relembrar um pouquinho, né, mais vitaminas e minerais. Então, mais uma vez, a importância de se ter uma diversidade de escolha de alimentos, para que ela possa, né, essa mãe possa ter uma boa produção do leite e, é claro, comportar as vitaminas e os minerais que vão ser passados para o bebê também. A partir daqui, né, falando dos primeiros 6 meses, nós vamos ter aí os hábitos alimentares, né? E os hábitos alimentares, como eu comentei há pouco tempo, tem alguns cientistas e alguns pesquisadores que trazem essa informação desde o momento da gestação. Mas nós sabemos que é no momento da introdução alimentar, né, que as escolhas vão acabar acontecendo e os hábitos vão prevalecer. Então, é muito comum, né, nós temos, inclusive a nível Brasil, vou dizer assim, né, escolhas alimentares erradas até pelo nosso próprio hábito, né? Modifica muito de região para região, o consumo de alguns alimentos, falando regionalmente, é diferente. Então, o que cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto nutricionistas, é orientarmos. Se tiver essa diversidade, a gente vai orientar de acordo com a regionalidade, mas também orientar o que é saudável, né? E aqui essa alimentação, essa introdução alimentar ou os hábitos alimentares para essa criança vão ser muito influenciados pelo fator família. Então, a gente sabe ou a gente escuta, né, em diversas aulas, eu sei que tem muita gente aí acompanhando, eu não sei, óbvio, né, o nível que vocês estão de conhecimento, se estão no começo do curso, no final do curso, se tem alunos, né, ou até profissionais de outras áreas, mas quando nós falamos, por exemplo, no tema da nossa palestra, micronutrientes, vitaminas e minerais, a gente já tenta trabalhar a informação do consumo de verduras, legumes e frutas. E muitas vezes é o que nós trabalhamos em qualquer
população, seja ela idosa, seja ela criança, seja adolescente, adulto, para melhorar os hábitos, né? Porque muitas vezes é um consumo muito baixo, muito aquém do que deveria ser. Então, nesse momento, o hábito familiar influencia muito, né? E aí os micronutrientes podem ficar prejudicados, dependendo dos hábitos da família. E a partir daí, nós temos, né, essas situações de nutrição nos primeiros anos de vida. E, como eu falei, nós temos a influência dos hábitos. Então, eu coloquei aqui para a gente, né, para nós refletirmos enquanto profissionais, em relação à necessidade de um consumo diário de frutas, verduras, legumes, grãos e leguminosas. Isso aqui nada mais é do que a informação, por exemplo, dos nossos guias, que trazem uma alimentação completa, balanceada, né? Aqui, óbvio que eu ilustrei com uma foto, mas está faltando, por exemplo, o grupo das frutas, a orientação para o consumo de água. E para a criança, né, nos primeiros anos de vida, por exemplo, quando se trabalha os 1000 dias, que eu vi, né, que vocês também terão esse tema, é desde o momento da gestação até o completo 2 anos, então é a formação mesmo desse hábito alimentar e da frequência de oferta desses alimentos e seus nutrientes. Nós temos diversos trabalhos na literatura que mostram, inclusive, que essa percepção da alimentação saudável, balanceada, rica em todos os nutrientes, está cada vez mais se perdendo, e principalmente nos primeiros anos de vida. Então, está havendo, né, como o nosso próprio guia traz, uma troca desses alimentos, né, os minimamente processados ou os alimentos in natura, uma troca para alimentos ultraprocessados. E nós temos alguns trabalhos que demonstram para a gente, nas diversas regiões do Brasil, né, trabalhos nossos, brasileiros, que colocam em evidência o consumo de refrigerantes, de biscoitos, de salgadinhos, para crianças e nos primeiros anos, né? Tem crianças, por exemplo, que recebem essa oferta como produtos alimentares, por exemplo, biscoitos recheados, refrigerantes, em lanches, por exemplo, né? E cada vez mais cedo. Então, tem crianças, inclusive lactentes, né? Que está recebendo a introdução da alimentação complementar e recebe esses alimentos. O porquê, né, tão condenáveis? Porque nós temos uma carga muito grande aí, né, de açúcares, de gorduras e principalmente de aditivos e outras substâncias, muitas vezes nem conhecidas, até pela população, por uma falha, não sei se eu posso usar essa palavra, mas acredito que sim, até da nossa legislação enquanto a rótulos, né, e até mesmo vamos parar para refletir, né, o nosso momento profissional enquanto orientação da população, né, ela vai conseguir ler. Então, o rótulo não é só importante pelo prazo de validade dos alimentos, mas sim pelo que ele contém, né? Então, isso aqui é muito problemático. Inclusive, existem trabalhos recentes, 2017 e até um de 2018, das diversas regiões do Brasil. Em todas as regiões, esses alimentos estão prevalecendo, inclusive nas regiões consideradas de rendas mais baixas. Norte e Nordeste, por exemplo, né? Está havendo um crescimento muito grande. O alto consumo desses alimentos na infância, né, acaba refletindo em inúmeras carências nutricionais, que nós vamos ver algumas que são mais prevalentes, mas existem outras que nós precisamos nos preocupar, né? Então, não é só o fator de não oferecer uma nutrição adequada, mas sim de provocar, né, essa deficiência ou essa carência de nutrientes, né, que é o que nós vamos depois precisar fazer o tratamento, né? Então, nós tentamos trabalhar nas medidas preventivas, que é fazendo essa orientação, mas que depois nós vamos, consequentemente, trabalhar nas medidas já de tratamento, né, e não da prevenção. E aí nós temos aqui, por definição, né, o que são os micronutrientes. Então, eles são necessários para inúmeras funções do nosso organismo, e aí nós recomendamos até em miligramas, microgramas, ou seja, a quantidade é mínima, mas muitas vezes nós não conseguimos atingir,
principalmente na infância, devido aí, mais uma vez, né, retomando essa introdução errada da alimentação complementar, que também pode ser um reflexo, né, dos hábitos alimentares da família. Então, falando em micronutrientes, nós estamos falando de vitaminas e minerais. E aí eles são essenciais para diversas funções no nosso organismo. Então, em déficit, ou seja, em carência, eles podem provocar inúmeras doenças, assim como também no seu excesso, né? Então, por isso que a alimentação deve ser equilibrada, por isso que nós temos condições, enquanto profissionais nutricionistas, avaliarmos o indivíduo e prescrevermos uma dieta adequada de acordo com as recomendações para aquele indivíduo, para aquela população, vamos dizer assim, né? E aí o que nós não podemos esquecer, né, que eu só coloquei para relembrar, mas nós vamos trabalhar muito a questão de RDA. RDA, né, faz parte desse estudo aqui das DRIs, assim nós conhecemos, né, do Instituto de Medicina, e que depois foi sendo traduzido para diversas outras populações, e nós nos utilizamos dele, né? Esse conjunto aqui de referências reflete como nós devemos orientar o consumo dos nutrientes, né, e qual é o objetivo de cada um. Então, para a gente aqui, como eu vou expor mais à frente, né, nessa palestra, nós temos que atingir, né, o máximo possível da recomendação daquele determinado. Estamos planejando as dietas individuais. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com a recomendação de vitaminas e minerais para atingir a quantidade necessária para aquele período da infância. Seja ele no aleitamento materno através do leite materno, ou seja ele a partir da alimentação complementar. Alguns micronutrientes, algumas vitaminas e minerais que nós vamos ver, né? Muitas vezes não tem o valor de RDA, mas tem outros valores que a gente vai tomar como base para essa ação. E claro que eu não podia deixar de dizer, né, o conceito da deficiência nutricional. Então, o conceito de forma geral é dizer, né, que o indivíduo ele tem a falta ou ausência de algum componente da dieta. E aí, especificamente para a gente hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre os micronutrientes. Então, o que causa essa deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais, né? Então, consequentemente, vai interferir na saúde do indivíduo. E como a própria definição está aqui colocada, desde o momento do útero, ou seja, desde o momento da formação dessa criança, até a terceira idade. Então, na verdade, a deficiência nutricional, ela atinge qualquer momento da vida do indivíduo. Especificamente aqui, nós vamos ver, né, no momento da infância. E também, né, como nós vamos falar um pouquinho do suplemento, segundo a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os suplementos alimentares, eles vão ser oferecidos para, como o próprio nome está dizendo, suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis. Mas, na verdade, essa seria a forma mais correta de nós trabalharmos, né? Seria, na verdade, trabalhar com a forma preventiva, profilática, né? Então, como forma preventiva, eu vou ver aqui alguns micronutrientes, especificamente uma das vitaminas e um dos minerais, que é ofertado como suplemento na forma profilática, para não se desenvolver a sua carência, que é de grande magnitude no mundo inteiro, né? E óbvio que quando essa carência ou essa deficiência nutricional já está instalada, muitas vezes eu vou trabalhar na forma de tratamento. Então, eu vou fazer o uso de suplementos para tirar aquele indivíduo do risco nutricional, né? Então, ele já tem a carência instalada e aí eu vou usar o suplemento para fazer esse tratamento, vamos dizer assim, ou retornar ao estado, o que seria o estado nutricional adequado, né? Então, por definição, seria a suplementação de alguém saudável, mas a gente acaba trabalhando esse suplemento para tirar esse indivíduo do risco também. E aí, para trabalharmos essa situação, nós temos, enquanto profissionais, que nos atentarmos, né? Como está, qual é a recomendação, qual é a quantidade, literalmente, ou a recomendação, né, desses micronutrientes perante as diversas fases. Então, hoje nós vamos nos atentar à fase da infância. Então, o que nós temos, por exemplo, enquanto material palpável para a gente recomendar?
o quanto eu recomendo da vitamina X, Y, Z, ou o quanto eu recomendo do mineral, né? Então, eu tenho que ter estudos, óbvio, populacionais, e nós temos com a nossa própria população, né? Para determinar essas quantidades. Então, como eu mostrei há um tempo atrás, né, agora há pouquinho, nós temos os conceitos da DRI, que nos remetem à quantidade dos micronutrientes, micro e macro, né, mas nós vamos trabalhar aqui vitaminas e minerais. Então, esse estudo ele foi realizado com a população americana e foi transportado para a nossa população, e nós tivemos algumas adaptações de acordo, né, olha aí a palavra hábito de novo, né, então, de acordo com os nossos hábitos alimentares, porque nossa alimentação é diferente da alimentação americana e de outras populações. Então, nós fizemos as adaptações. Mas, enquanto profissionais nutricionistas, o que nós temos de palpável? O que significa isso? Que eu tenho, enquanto profissional, o conhecimento que se tem dos trabalhos executados para se orientar essa mudança, né? Para se sair dessa carência nutricional e até mesmo utilizar suplementos, né? Em que momento isso vai acontecer? Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Acredito que vocês, quem não conhece, vai conhecer no decorrer do curso, enfim. Mas, por exemplo, nós temos vários programas governamentais que nos dão subsídios para esses tratamentos, né, ou para essa prevenção sobre as carências nutricionais, né? Então, um deles começa desde o momento da gestação, com a orientação da amamentação, né? Na verdade, esse programa, que é o Amamenta e Alimenta Brasil, o principal objetivo dele é orientar sobre a alimentação de crianças menores de 2 anos. Então, é trabalhar desde o momento do pré-natal, com essa gestante, até a afirmação mesmo do hábito alimentar, ou passar pelo aleitamento, pela oferta de alimentos da forma mais adequada possível. O Brasil, né, essa ação Brasil Carinhoso, são diversas ações, né, ações que nós temos como programa, são recursos que são colocados à disposição, né, dos estados, dos governos de forma geral, estados, municípios, que cheguem até a população infantil para ser trabalhado, né, a segurança alimentar e nutricional. Esse outro programa é o Plano Brasil Sem Miséria, né? Foi para superar a pobreza, então ele veio agregando a segurança alimentar e nutricional com educação, saúde, melhoria das condições de trabalho. E aí também se tem, né, o programa Vitamina A+, que como o próprio nome está dizendo, é o Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A, então é um dos nossos micronutrientes mais trabalhados, tanto a vitamina A quanto o ferro, né? Então, esses dois micronutrientes, a vitamina A e o ferro, que é um mineral, nós trabalhamos como processo preventivo na forma de suplementação, como a gente vai ver, além da alimentação, né? E esses dois estão ligados e vinculados ao programa Saúde na Escola, né? Esse programa surgiu agregando o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, para ser trabalhada essa suplementação em algumas regiões mais específicas, né? E também, mais recentemente, em 2015, o NutriSUS, né? O NutriSUS é uma estratégia de fortificação da alimentação infantil, né? Com micronutrientes em pó, né? Eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas é para suprir uma carência para crianças de 6 a 59 meses, ou seja, até 4 anos completos. Então, se trabalha muito na questão da criança de creche, né? Essa situação aqui. Todos esses programas vêm para dar subsídios para trabalhar a segurança alimentar e nutricional e, consequentemente, trabalhar as carências nutricionais, não só especificamente para micronutrientes, vitaminas e minerais, mas com uma atenção para eles, já que nós temos, né, um elevado número, vamos pensar assim, né, infantil e de outras populações, mas aqui nós vamos ater ao público infantil, um grande número, né, de crianças anêmicas, de crianças com hipovitaminose e outras deficiências também. Culminante a isso, nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também trabalha nessas questões dessa suplementação ou dessas recomendações, desde o momento da amamentação ou desde o momento do pré-natal até a fase em que essa criança vai ter o seu crescimento e desenvolvimento completo, que é a fase da adolescência. Então, nós temos também
essa sociedade, né, de pediatria atuando juntamente com esses programas. Então, aí eu vou começar a conversar com vocês, né, ou a expor para vocês as principais carências vitamínicas, o que nós temos, né? Então, lá no início, eu disse a vocês que a alimentação, olha aqui, diversificada, né, com diversos alimentos, quanto mais diversificada, mais condições de abranger mais vitaminas e mais minerais a gente vai ter também, né? Não só pensando na energia, nutrientes, mas também pensando assim em vitaminas e em minerais, né? Então todos os grupos de alimentos são possíveis, né? E são fontes de micronutrientes dessas vitaminas e também dos minerais, né? Não só legumes, frutas e verduras, mas também algumas carnes e leites e derivados também vão trazer essas vitaminas presentes. Então, começando a falar de carências, né, vitamínicas especificamente, eu trouxe a primeira carência que nós temos, que é da vitamina A, né, que a vitamina A, ela é conhecida como retinol ou provitamina, né, como a vitamina que vem de outros alimentos que não são de origem animal. Eu não vou me ater à função, ao metabolismo, né, porque senão seria uma palestra, seria mais do que um curso, né, demora muito para se explicar, mas eu trouxe aqui para quem tiver no início do curso e quem tiver no final, ou quem já for formado, para a gente relembrar, né, como carência, como que essa vitamina A atua como carência, principalmente na fase infantil. Então, a sua deficiência é chamada de hipovitaminose A. Pela sua deficiência, se acontecem, né, essas situações, e para a infância nós vamos destacar os problemas oculares, muitas vezes diagnosticado na fase escolar, que é um primeiro momento em que a criança tem contato, por exemplo, com o oftalmo, né? Ou então em que ela reclame, né, os problemas da visão. Claro que a baixa imunidade também reflete a criança, mas sem dúvida nenhuma, os quadros infecciosos são mais agravantes, né? E principalmente quando se está num ciclo de hipovitaminose A. Por quê, né? Se faltar, se tiver vitamina A deficiente no organismo, essa criança tem mais repercussões em relação à diarreia, pneumonia, e isso tudo está influenciando os índices de mortalidade infantil, que é de 0 a 5 anos, né? Então, se eu tratar essa deficiência, eu consigo melhorar um pouco esse quadro. Não é só a deficiência de vitamina A que vai tirar a criança desse quadro de diarreia, de pneumonia ou infeccioso, mas é uma das condições. Além de atuar aí, né, a deficiência de vitamina A provocar um prejuízo no crescimento e desenvolvimento da criança. Então, como consequência, onde nós nutricionistas vamos visualizar isso? Né? Então, é uma criança, por exemplo, que está sempre com diarreia, às vezes o problema ocular dos olhos nem somos nós que vamos detectar, mas como que eu vejo um prejuízo de crescimento e desenvolvimento? A criança está comigo na consulta, no famoso CD, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, quando eu faço o comprimento dela, ou quando eu vou aferir a estatura dela, eu vejo que essa estatura está baixa para a idade. O rendimento escolar está caindo, né? Então, a mãe pode refletir isso, e isso para idades mais avançadas, a partir de 6 anos, ou então na própria creche, né? As pedagogas, né, as monitoras vão refletir para a mãe que a criança não tem uma atenção, né? Então, o rendimento não é igual às outras crianças. Então, a gente, enquanto profissional, vai detectar isso, claro, né, por inúmeras avaliações. A antropometria, que uma delas, por exemplo, é no caso da vitamina A, baixa estatura, então, no percentil, quando eu coloco na curva de acompanhamento, a criança está abaixo. E também, óbvio, né, que a pergunta sobre alimentação. Se ela está sendo amamentada, se ela está sendo, já é uma criança maior, então está sendo alimentada, e quais são as fontes. Então, nós não podemos esquecer que a deficiência de vitamina A vai ter esses reflexos principais para a infância, e nós temos que lembrar das fontes, né? Então, as fontes são alimentos de origem animal e alimentos amarelo-alaranjados e alguns alimentos verdes. Então, ou seja, a dieta diversificada. E aqui eu só coloquei para relembrar, não vou me ater tanto a isso, né? Porque nós temos o material disponível, mas é importante nós lembrarmos dos conceitos lá atrás, né? Em que a gente vai
preconizar, aqui eu coloquei para todos, né, os micronutrientes, até a idade de por volta de 8 anos, porque nós estamos falando da infância, nós vamos preconizar, né, o consumo aqui, ó, da RDA. Então, eu tenho que, por exemplo, quando eu estiver trabalhando na infância, ou em qualquer outra faixa etária, mas eu estou trabalhando com uma criança de 4 anos, estou avaliando a dieta que a mãe está dizendo que ela consome. Quando eu vou investigar essa dieta, eu vejo se está na média de investigação. Mas quando eu vou prescrever uma dieta, ou seja, passar os alimentos, a quantidade que essa criança vai consumir, eu tenho que atingir esses valores. Então, para criança, por exemplo, de 0 a 12 meses, sempre vai vir essa quantidade de AI, que seria uma quantidade adequada. Por quê? Até 6 meses, ela está recebendo leite materno, a partir dos 6 meses, ela está recebendo alimentação complementar. Então, essa quantidade, ela vai ser dosada, né, pela oferta do leite materno e pela oferta da alimentação complementar. E aqui os hábitos já estão formados e as quantidades. Então, aqui que eu preciso ver se essa minha criança está atingindo para não entrar nos casos de hipovitaminose. E aí, esse programa, ele é consolidado, ele já foi bastante investigado, ele é um programa que vem desde a década de 80, e a última reformulação dele foi agora em 2014, né? Então até mudou um pouquinho de nome, e ele vem para dar o suporte, principalmente para as crianças, pensando na condição da deficiência da vitamina A atrapalhar nesse crescimento e desenvolvimento. Então, esse programa ele é bem trabalhado em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste, a região de Minas Gerais, mais especificamente no Vale do Jequitinhonha e Murici, e em São Paulo, no Vale do Ribeira, que são regiões que apresentam maiores índices de hipovitaminose A, né? Talvez, né, eu não tenho detalhes de todos os estudos, mas muitos estudos apontam pelo consumo, né, pela falta do consumo das fontes alimentares. E é claro que também não é só dizer, a carne é fonte de vitamina A, mas quanto de carne essa criança consome, né? Então, a medida profilática que se encontrou para tirar as crianças desse risco, dessa carência, foi colocar aqui a suplementação de 6 a 11 meses, uma única dose, né? Então, essa criança, a partir de 6 meses até 11 meses, é para ela receber uma única dose desse suplemento, e de 12 a 72 meses, de acordo com o estudo mais recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, essa criança vai receber uma vez a cada 6 meses, né? Então, aqui, o Ministério da Saúde preconizava até 4 anos completos. Aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria estendeu um pouquinho mais essa dose para segurar aí que essas crianças não desenvolvam, não entrem nessa carência, nessa deficiência, ou seja, nessa hipovitaminose. Então, aqui é independente, né, da alimentação. Ela já está em alimentação complementar, ela recebe a quantidade. Então, eu, enquanto nutricionista, avalio a dieta. Vocês podem ver que eu citei algumas regiões, né, que não devemos oferecer esse suplemento, mesmo porque, uma vez oferecido o suplemento, se ele não é necessário, ele pode causar toxicidade, a vitamina A causa toxicidade, né? Então, para a infância, né, e esse programa, ele recobre essas áreas que eu citei, Nordeste, Vale do Jequitinhonha, né, o Vale Murici, Ribeira, que são regiões onde a carência prevalece. E aí aqui, né, eu entrei em um estudo do Ministério da Saúde, só para a gente ter uma ideia como estão os avanços da atenção nutricional. Então, até maio de 2012, cerca de 2.052 municípios foram contemplados com esse programa, né? Então, ou seja, em relação à carência da vitamina A, esse programa ele está surtindo um efeito positivo. E olhem aqui, né, o que se esperava para 2014 era atingir esse número de municípios, e foi atingido, né? E aqui, ó, as crianças receberam, né? Até 2014, elas foram contempladas com essa dose. Isso tudo, né? Só relembrando os programas que nós, enquanto nutricionistas, temos que estar atentos, né? São as ações do Brasil Carinhoso, que despendem esses recursos, né? E do próprio Brasil Sem Miséria, mas independente desses programas, né? Esse programa nacional, ele é desvinculado desses, né? Desses dois que eu citei aqui, mas
Eles, na verdade, eles complementam um ao outro. Então, eles dão mais força para que esse programa da vitamina A seja trabalhado. E é o que realmente precisa, né? Então, a gente pode ver que a abrangência de municípios foi maior. O que eu estou querendo mostrar com isso para vocês? Que eu, enquanto nutricionista, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. Eu, enquanto nutricionista, trabalho numa unidade de saúde, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí eu vou atrás dos casos de hipovitaminose A, por exemplo, lá, e percebo que não existe índices tão elevados, que o que existe é tratado, é suplementado por um período ou não, via alimentar se corrige. E aí eu sou nutricionista como estou aqui agora, né, mas sou professora universitária, não atendo, mas sou nutricionista, por exemplo, de uma unidade básica de saúde aqui no Nordeste. E aí eu percebo que os índices são muito altos. Então, não adianta, né, nós queremos corrigir só via alimentar, porque não depende também só da própria fisiologia. Ah, eu vou aumentar as fontes alimentares e a criança vai sair dessa carência. Eu preciso investigar o que vem por trás disso. Então, muitas vezes é a falta de saneamento básico, né, ou o próprio hábito alimentar, na verdade, a monotonia alimentar devido a recursos financeiros. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, para essas crianças, eu preciso dar suporte dessa suplementação. Na verdade, é o suporte dado via unidade básica de saúde, não só via nutricionista, certo? Então, uma das primeiras carências vitamínicas é da vitamina A, que tem uma ampla magnitude no nosso Brasil, né? Depois vem também a vitamina D. Na verdade, a vitamina D ela está muito ligada à sua deficiência, aos problemas de mineralização óssea no crescimento. Por quê, né? Então, só relembrando bem rapidamente, né, um dos seus metabólitos ativos, que é caracterizado como hormônio ativo, é o calcitriol, que atua no metabolismo do cálcio. Então, eu preciso da vitamina D para que ele seja melhor absorvido ou tenha o seu processo metabólico completado. E é claro, né, que essa vitamina D, ela tem que estar presente para que isso aconteça, e eu recebo ela de diversas formas, né? Então, as principais fontes são essas, inclusive a luz solar. E aí nós temos essa exposição à luz solar, né? Principalmente no Brasil, em alguns outros países o suplemento é muito bem trabalhado, porque realmente não se existe muitas vezes, tem países que passam só com 2 ou 3 meses de pouca luz solar, o restante é como se estivesse só nublado, né? Nem tem exposição. Então, nós temos a exposição à luz solar e as fontes alimentares, como eu vou colocar para vocês. Então, é uma das vitaminas que nós conseguimos sintetizar pela pele, mas tem algumas observações, né? E só complementando, nós tivemos em 2011 uma reestruturação em relação à quantidade recomendada. Então, nós temos que atingir a quantidade recomendada para vitamina D. E percebam aqui, né, que nós temos o máximo, né, que seria o limite máximo, pensando que essa criança está, né, na situação de aleitamento materno e aleitamento mais alimentação complementar. Em relação à exposição, como eu falei para vocês, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria e Endocrinologia, que trabalha também a condição da vitamina D como hormônio, né, formadora e principalmente atuante no metabolismo do cálcio, se discute muito, né, se a criança está em aleitamento materno e tem uma exposição regular ao sol, não há necessidade de suplementar a vitamina D. O leite materno, entre as inúmeras, né, os inúmeros benefícios que ele tem, vários estudos apontam que há uma certa deficiência de alguns micronutrientes. A vitamina D é um deles, né? Então, na verdade, a gente tem que complementar essa vitamina D, nesse caso, com a exposição ao sol. Aí, eles detalham no documento como que seria essa exposição. Então, antes das 10 da manhã e após as 15 horas, devido à inclinação do sol, né, aos raios UVB, que é como a gente sintetiza, né, a vitamina D, e quanto tempo. Então, para a criança, aqui se coloca a exposição até 1 ano de idade, né, nessa situação, de 6 a 8 minutos por dia, 3 vezes na semana, e pode ser com fralda, não precisa ser completamente
nu o bebê, né? Mas também não pode ser com muita roupa, porque senão a pele não consegue sintetizar. Uma outra discussão também é que seria nesse horário, pela posição do sol, também a nossa pele não conseguiria ter uma boa síntese de vitamina D. Mas em outro horário nós temos outro problema, né? Que é o famoso câncer de pele. Aqui, por exemplo, onde eu estou, no Rio Grande do Norte, nós estamos muito próximo à linha do Equador. Então, esse horário para a gente, das 10 às 15, não funciona. Aqui, por exemplo, né? No verão, ou até antes dele, né? Nós estamos sentindo isso. Ele nasce, ele está exposto já, muitas vezes às 5 da manhã, ou até um pouco antes disso, e ele se põe às 5 da tarde, né? Então, ou seja, para a gente esse horário, a gente vai discutir um pouquinho como vai ser, né? E fora isso também, quando se usa filtro solar, as blusas de proteção, né? Tem muitos trabalhos que mostram que não é que nós não conseguimos sintetizar a vitamina D, mas a gente diminui a produção, né? Então, nesses casos, a suplementação vai ser de extrema importância, a gente precisa, né, dessa situação, né, dessa condição. Então, o que eu vou comentar, né, que nesse trabalho, o que se viu? Que a suplementação não é indicada quando isso é muito regular, é realmente o aleitamento materno, tem essa exposição regular ao sol, mas quando não se tem, né? Massa? Oi? Ah, tá. Quando não se tem essa exposição ao sol, a suplementação ela vai se tornar profilática, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou aqui de 7 dias a 12 meses, mesmo estando em aleitamento materno, e acima de 12 meses, com ajustes para a criança que nasce em pré-termo, ou seja, as crianças que nascem prematura e aquelas muitas vezes que têm fatores de risco. Existem alguns estudos demonstrando essa caracterização. Outras linhas, né, colocam que essa suplementação não é necessária, desde que seja, como eles também colocam, da Sociedade de Pediatria, desde que esteja uma linearidade, tem aleitamento materno e tem exposição ao sol, certo? Uma outra deficiência que é bastante discutida também é a de vitamina K. Os recém-nascidos, alguns podem nascer com essa doença hemorrágica, e já se tem estudos que comprovam que ela também atua na homeostase do metabolismo ósseo de algumas células. Então, se coloca muito, né, que nós temos que conseguir via alimentação, né, e aí as recomendações aqui estão para crianças, na faixa etária que nós estamos trabalhando, e a Sociedade Brasileira de Pediatria trabalha nessa situação que é muito discutida, né, se é necessário essa suplementação intramuscular. Então, essa suplementação, muitas vezes, é necessária nos casos da doença hemorrágica e não como medida profilática, né? Então, se tem muita discussão em cima disso, geralmente nós trabalhamos a vitamina K sem a situação de suplementação, né? Então, como nós estamos vendo, a vitamina A já é um programa bem fundamentado, que existe a orientação para alimentação adequada e suplementação em algumas regiões do Brasil, principalmente. Nós vimos a vitamina D, então a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o suplemento, principalmente quando a criança não é exposta ao sol e não está em aleitamento materno, e a vitamina K é bastante discutida, então eu só coloquei para chamar a atenção que a gente pode, enquanto profissional, se deparar com uma conduta dessa, né, de algum pediatra, e a gente pode discutir se é necessário. Muitas vezes vai ser necessário quando essa doença estiver instalada. Para o metabolismo ósseo, muitas vezes a alimentação vai suprir. E aqui eu coloquei para chamar atenção, né, enquanto profissionais, que nós temos também os prematuros, que são aquelas crianças que nascem com menos de 37 semanas gestacionais, e essa deficiência de vitamina E, né, essas crianças já nascem com uma certa deficiência, porque é no último trimestre que elas vão adquirir essa vitamina pela mãe, né, no momento da gestação, e aí a deficiência vai ser muito maior, claro, dependendo do tempo que ela nasce, né? Então, nasceu de 26 semanas, 28 semanas. Então, essa deficiência vai ser muito maior do que uma criança, por exemplo, com 34, mas vai existir, né? Então, a deficiência de vitamina A ela reduz a vida, dos eritrócitos, ocasiona hemólise e anemia, né? Então, ela é muito problemática. Então, nesse caso, a gente trabalha para a mãe,
nascer, e se nascer prematuro, vai trabalhar a suplementação materna, né? Como eu coloquei aqui as fontes da vitamina, aqui as recomendações para a criança, e aí, perdão, né? Eu chamei a atenção aqui que a suplementação é materna. Por quê? Porque é a mãe que vai passar para o bebê, né? Então, tanto na gestação quanto na lactação, quanto no leite materno. Então, essas 4 vitaminas que nós vimos caracterizadas, né, como vitaminas lipossolúveis, depende de gorduras para estarem disponíveis, né? E aí nós temos, dentre essas 4, nós temos bem firmado como programa suplementar para a vitamina A. E aqui eu só quis chamar a atenção de vocês, por exemplo, claro que não dá para falar de todas as vitaminas e todos os minerais, mas todos são importantes. Por exemplo, se a criança tem deficiência de vitamina B2, flavina, ela também vai ter prejuízos no crescimento, porque vários estudos já sinalizaram que para se ter uma boa utilização da vitamina A e do ferro para síntese de hemoglobina, eu preciso de riboflavina. Então, eu vou ter que ter as fontes alimentares presentes e também vou ter que seguir a recomendação para que essa criança, perdão, não entre em deficiência. Então, o único programa que nós temos firmado de suplementação é para a vitamina A devido aos altos índices de carência. Aqui eu estou mostrando outras, né? Não só dos programas que nós temos, mas outras que podem vir a apresentar. O folato eu coloquei aqui também, porque na deficiência dele já começa pela má formação da criança na gestação e até mesmo de complicações. Mais uma vez instalada fora da gestação, pode se caracterizar como anemia megaloblástica, ou seja, os eritrócitos. Então, a gente também tem que prestar atenção nos alimentos fontes dessa vitamina para serem ofertados e também nas recomendações. Claro que aqui nós vamos e temos, né, por exemplo, a parte é um programa para suplementação gestacional. E aqui nós temos que suprir via alimentar para a criança. Assim como nós temos esse tipo de anemia megaloblástica, né? Que, ou seja, as células são grandes e imaturas, não chegou à maturidade. Eu também tenho essa situação da anemia perniciosa, que é pela vitamina B12, a cobalamina, né? Então, são baixos níveis de glóbulos vermelhos. Então, muitas vezes, né, eu tenho essa anemia porque ela é encontrada somente em alimentos de origem animal. Então, eu posso ter pessoas que não consomem a quantidade correta desses alimentos ou que não consomem esses alimentos, como também posso ter um problema do fator chamado fator intrínseco, que é lá dentro do estômago, no próprio metabolismo dessa vitamina. Então, aí sim também vai ser um momento de suplementação. Então, aqui estão as quantidades recomendadas e também aqui, né, se suplementa muitas vezes na gestação e em populações vegetarianas, né? Então, falando das vitaminas lipossolúveis, ficou bem elucidado que a vitamina A se tem até o programa de suplementação. A vitamina D é uma discussão, né, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, se faz necessário muitas vezes devido à não exposição, mas a vitamina K e a vitamina E muitas vezes não se tem o momento de suplementação para tirar da deficiência ou da carência. Quando a gente entra no complexo B, né, como a gente está vendo aqui, o folato, a vitamina B12 e as vitaminas B2, por exemplo, nós não temos momentos de suplementação, vamos dizer assim, né, não só por programas governamentais, mas nós não temos. Nós conseguimos corrigir a deficiência via alimentação. Então, nós precisamos respeitar fontes alimentares, que são alimentos que nos vão dar subsídios para tirar essa criança desse processo de carência, desse processo de deficiência. Mais uma vez que não saia, aí a gente entra num processo suplementar, né? Muitas vezes não é necessário, corrigindo a alimentação, as fontes alimentares, a diversidade que a gente consegue fazer com que essa criança saia desse momento de deficiência, ok? Em relação aos minerais, eu mantive até as mesmas figuras, porque na realidade nós temos, né, também concentrações de minerais em todos os grupos de alimentos. E nós temos alguns para se chamar atenção na infância também, né? Então, um deles é o zinco, né, que comprovadamente a sua deficiência está ligada ao retardo do crescimento e desenvolvimento ponderal.
também é o comprometimento da maturação sexual e do sistema imunológico. Então, onde eu, enquanto nutricionista, vou ver essa avaliação, ou vou ter essa avaliação? Claro que, de novo, né, nós vamos fazer a avaliação antropométrica, né, são 4 vertentes: a antropométrica, a bioquímica, a clínica e a alimentar. Mas a primeira delas, por exemplo, eu posso estar tendo o primeiro contato com essa criança e vou fazer aí o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, quando eu vou medir essa criança, eu já vejo que no percentil não está adequado, né? Ou então, indo um pouquinho mais adiante, eu posso estar avaliando um pré-adolescente ou um adolescente e estou vendo que a maturação sexual não corresponde às diretrizes, perdão, as diretrizes que nós temos, né? Então, tudo isso eu vou avaliar antropometricamente, na alimentação, o bioquímico é que vai realmente confirmar, né? E para o zinco, a gente tem essas fontes de zinco também, né? Vários alimentos são fontes de zinco. Temos a recomendação, e aí muda um pouquinho para homem e mulher, mas é muito pouco, tem alguns que nem mudam assim, né? Mas na maioria é o limite máximo do micronutriente. Então, ele é muito importante para essa condição de crescimento e desenvolvimento, né? E aí a suplementação de zinco também acontece, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando? Né? Então, principalmente em crianças com diarreia. Então, é comprovado por inúmeros estudos, né, inúmeras pesquisas, que as crianças com diarreia acabam tendo perdas significativas do zinco e que mesmo corrigindo via alimentar, a diarreia faz com que essa perda aconteça. Então, é um somatório de fatores, né? Por que ele está com diarreia? É pela alimentação? Ou, né? Ah, ele está em aleitamento materno, mas está com diarreia. Então, a gente tem que ver as causas também, né? É por falta de saneamento básico, né? É por falta de higienização. Então, a gente tem que descobrir a causa do problema para depois intervir. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda essa intervenção, principalmente com quadros de diarreia persistentes, né? Com 10 miligramas para menores de 6, para maior de 6, perdão, aqui está errado, tá, gente? Depois eu corrijo, para menor de 6 meses e 20 miligramas para maior de 6 meses, né? E essa manutenção deve ir até por volta de dias. Então, não é um programa, por exemplo, governamental nosso, né, brasileiro, mas é instituído pela OMS que nós podemos ter esse recurso em casos de crianças com diarreia, aí é diarreia persistente, segundo os estudos, há mais de 3 ou 4 dias já se entra, muitas vezes, no momento de suplementação, principalmente dependendo de como é o ciclo de vida dessa criança, né? Muitas vezes eu não vou suprir com alimentação, devido a outros fatores que se tem também, renda, saneamento e outras situações, condição de moradia, enfim, e aí eu posso entrar nesse fator de suplementação. Então, é um dos problemas que a gente pode corrigir, principalmente para o ganho ponderal, né, de comprimento, né, o desenvolvimento. Em relação ao iodo, né, nós também temos material aí do Ministério da Saúde, né, que traz os 3, vitamina A, iodo e ferro, como nós vamos ver também, né, que os distúrbios por deficiência de iodo, eles vão afetar desde o momento, né, do desenvolvimento do feto, atrapalhando aí o desenvolvimento cerebral ou afetando esse desenvolvimento adequado, e tem demonstrado que quando a criança tem algum distúrbio ou a deficiência, né, desse iodo, ela tem baixa estatura, ela é apática, ela tem deficiências motora, prejuízos na fala e na audição e atraso no desenvolvimento cerebral. Isso tudo pode ser refletido também no baixo rendimento escolar. Então, percebam que até muitos micronutrientes, né, clinicamente, o que a gente vai ouvir, por exemplo, dos pais, dos cuidadores, eles até são muito parecidos,
Por isso que muitas vezes o bioquímico vai dar a diretriz correta para a gente se é o momento de suplementar ou não. O caso do iodo, por exemplo, que afeta não só a estatura, mas principalmente o desenvolvimento cerebral, nós temos vários alimentos que são ricos, principalmente os alimentos de origem marinha, mas o alimento mais consumido, convencionalmente consumido, que é o sal, né? Então, nós temos, por legislação, a iodação desse sal. Então, teoricamente, nós não deveríamos ter uma grande preocupação com esse consumo, porque, na verdade, né, se coloca aí a legislação para isso, né? Então, a gente tem que acreditar na idoneidade das empresas para essa iodação. E aqui, óbvio que nós temos também a recomendação, né? Eu só coloquei aqui como uma medida de conhecimento para vocês saberem, né, que nós temos essa RDC que regulamenta, né, e a partir dos 2 anos aí existe essa estabilidade, né, desse sal, então, na verdade, se coloca a adição do iodo e aí se tem essas características de armazenamento, enfim, então são orientações para que a gente preserve essa iodação também, né, para oferecer. Não é um caso de suplementação, certo? Nesse momento. A partir do momento do consumo do sal e dos alimentos fontes, a gente consegue ter o equilíbrio, mesmo porque também, só voltando um pouquinho, a gente pode perceber aqui que a recomendação é até em microgramas, especificamente desse micronutriente. Então, a gente consegue suprir a necessidade da criança. E aí nós chegamos no micronutriente que é mais discutido a nível mundial e Brasil, né, que é o ferro, que pela sua deficiência nós temos a maior, né, carência nutricional do Brasil, que é chamada anemia ferropriva, né? Então, o que acontece na anemia ferropriva? Então, essa criança e alguns outros ciclos de vida, né, vai ficar com insuficiência de hemoglobina na circulação, então vai diminuir o transporte do oxigênio para esses tecidos. Essa criança vai se apresentar, né, apática, cansada, com respiração curta, uma irritabilidade. Nós vamos conseguir perceber isso por um atraso, né, no seu desenvolvimento também neuropsicomotor, então de linguagem e de equilíbrio, e também no cognitivo. Então, olha aí, para os lactentes, né, que é aquela criança que está sendo amamentada até os 2 anos, as alterações do sono, de memória, de comportamento, são muito comuns. Então, se é aquela criança muito agitada, né, por que essa criança está tão agitada, está tão irritada, né? Não consegue dormir, o que está acontecendo? Se ela está sendo amamentada, né? Então, nós temos que buscar as informações, avaliar para se saber se tem carência, deficiência, se tem algum comprometimento de macro ou de micronutrientes. Não é só avaliar pesando e medindo. A gente tem que fazer a vertente das 4 avaliações da nutrição. É o antropométrico, é o alimentar, principalmente, é o clínico e é o físico, né? É o bioquímico, perdão, que a gente vai comprovar. E esse atraso no desenvolvimento cognitivo pela deficiência do ferro, ele vai ser repercutido ao longo dos anos. Então, lá na aprendizagem, lá na frente da criança, se eu não fizer essa correção dessa deficiência, e também, ó, dá um retardo no crescimento da estatura, então é onde eu também vou ver esse reflexo nas curvas de crescimento, e, consequentemente, uma maior suscetibilidade a infecções. Então, por que o ferro é tão discutido, né? Parece que e é uma coisa, assim, que eu sou formada há um tempo, e eu me lembro que essa deficiência, ela é muito discutida há anos no nosso Brasil. E por que a gente não consegue erradicar? Devido a inúmeras situações, mesmo que exista o programa da suplementação, né? Então, inúmeras situações diversas. Então, na realidade, nós temos que trabalhar nessa perspectiva de erradicação, de não se ter mais a deficiência, mas por trás disso vem inúmeras informações. É o acesso à alimentação adequada, é o acesso a alimentos de qualidade, são os próprios, as próprias situações de vivência, então é a carência familiar ou a monotonia, tá? É a forma como se vive, é o saneamento, é a condição de moradia, enfim, são diversas situações. Mas o ferro é muito discutido porque essa deficiência é de uma magnitude muito grande no nosso país.
Então, quais são as fontes alimentares? Nós temos como fontes alimentares chamado ferro M, né? Pela sua biodisponibilidade, ele é muito mais biodisponível, né? Falando do próprio metabolismo do ferro, nos alimentos de origem animal, sem dúvida, né? Carnes vermelhas e outros aqui são fontes. E também o ferro não M, né, de outros alimentos, quando principalmente também associado à vitamina C. Então, olha, um outro micronutriente importante, né? Ah, eu não vou só oferecer a fonte do ferro não M, ou seja, a fonte que não é de origem animal. Eu tenho que associar a vitamina C para uma melhor metabolização desse ferro, né? Então, a gente tem que conhecer as fontes alimentares para poder orientar. Também coloquei aqui a recomendação, né? A quantidade de recomendação, e, como eu já citei, nós temos o programa consolidado, um programa também antigo, né? Consolidado em relação à suplementação de ferro, que é o chamado Programa Nacional de Suplementação de Ferro, Saúde de Ferro. Então, nós temos aqui, né? Os recém-nascidos, é recomendado a suplementação de 1 miligrama por quilo de peso por dia, a partir do sexto mês até 24 meses, ou seja, a partir de que eu tirei do aleitamento materno exclusivo, vou introduzir outros alimentos e vai até 24 meses, até anos. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um estudo também para recém-nascidos, de acordo com o seu peso ao nascer, e recomendou também para tirar do fator de risco do desenvolvimento. Então, aqui são medidas profiláticas. Todas as crianças deveriam consumir do sexto mês até 24 meses, ou a partir do momento da introdução de alimentos. Nós preconizamos sexto mês porque a gente quer, né, e deseja que o aleitamento materno seja 6 meses exclusivo. Mas, como eu dei exemplo há pouco tempo, se a mãe voltar a trabalhar com 4 meses e inserir alimentos, ela já pode inserir essa suplementação. Isso aqui é bastante discutido, né, entre os profissionais, se realmente, né, os recém-nascidos pré-termos precisam dessas dosagens, mas alguns estudos demonstram que sim, né, que foi caracterizado que essas dosagens retiram do risco e dessa deficiência para não se causar tanto transtorno que ela traz, né? O déficit de crescimento cognitivo e outras situações, tá? Então, estabilizados em relação à carência nutricional e a falar de suplementação, nós temos o Programa de Vitamina A e o Programa Nacional do Ferro. E alguns nós vamos caminhando, né, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, como, por exemplo, a vitamina D, se é necessário ou não suplementar. A vitamina K é muito discutida, mas consolidados em termos de suplementação, nós temos vitamina A e ferro, que dentro do Brasil, nós temos altos índices de crianças de 0 a 5 anos com essa problemática, quadros infecciosos, anêmicos, né, problema no desenvolvimento e crescimento, né, déficit de crescimento e desenvolvimento, e com essa suplementação a gente acaba corrigindo esse questionamento, ok? Aqui também, né, eu trouxe a situação dos avanços, né, dessa atenção nutricional que o SUS promove, só para a gente ver como está, né, então a gente conseguiu atingir aqui um número significativo dessas crianças, mas ainda temos crianças a serem suplementadas. Como eu comentei, vitamina A, o programa, ele abrange algumas regiões, o ferro abrange o Brasil como um todo, né, então também. E além disso, nós temos aí a fortificação, né, alimentar de alguns, lógico que esses micronutrientes vão ser fortificados, podem ser fortificados, né, de forma geral, mas nós temos aqui para ferro especificamente e ácido fólico, que também promove, né, o folato, a sua deficiência, um tipo de anemia, nós temos a fortificação para farinha de trigo e de milho, que são farinhas muito consumidas pela população. Então, o que se visa com isso? Diminuir a prevalência dessa anemia, né? E especificamente, quando se pensa em folato, a redução do defeito do tubo neural também. E aí a gente vem com questionamento. Então, como que a gente vai prevenir? Sem dúvida nenhuma, as carências nutricionais são prevenidas com uma alimentação diversificada, balanceada, ou seja, com todos os nutrientes possíveis. E aí, a partir de 2015, né, surgiu esse programa, o NutriSUS, que é a estratégia de fortificação, que, como eu falei lá no início da apresentação, é uma junção do Ministério da Educação e da Saúde, que propõe uma suplementação para crianças de 6 a 48 meses, então até 4 anos, ou seja, crianças em situações de creche,
60 sachês, ou seja, suplementação de 60 dias, um sachê diário e pausa por 3 a 4 meses. Então, dentre esse ciclo de 6 a 48 meses, ela vai tomar por 2 meses e pausar de 3 a 4. Aqui eu só coloquei um fluxo para conhecimento, como é dos dois ministérios, né? Sai do Ministério da Saúde, vem para a Secretaria Municipal e pode ir ou para a UBS ou direto para a creche. Né? Se for para a UBS distribui para a creche. E aí, o que que tem, né? Então, se viu que no NutriSUS se tem aí mais de 330 mil crianças já recebendo essa suplementação, que é essa constante aqui. Então, é um sachê de 1 grama, como está aqui ilustrado na própria figura do caderno, né, do NutriSUS, essa composição dos micronutrientes é atendida aqui, então essas são as vitaminas e esses os minerais, e aqui eles orientam a como ofertar. Então, se coloca na alimentação da criança, né, de preferência não se coloca, né, em líquidos, não se coloca em alimentos muito duros para que não se perca, né, e não se deve aquecer também. Então, é para dar um aporte nutricional para essas crianças, principalmente crianças de creche, naquela faixa etária, onde muitas vezes o aporte alimentar e nutricional fica a desejar, mas isso é nível Brasil. Não está funcionando em todos os estados, eu tive essa informação extraoficial, mas infelizmente não está, mas em alguns estados tem suprido, como esses dados estão mostrando aqui, né? A adesão de 1.718 municípios está suprindo as carências nutricionais, principalmente de micronutrientes, né? Que é o que está sendo ofertado. E claro que tudo isso vai se culminar, né, numa equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com outros profissionais, né? A trabalhar com o pediatra, a trabalhar com o clínico geral, a trabalhar, por exemplo, com o fono, a fonoaudióloga que descobriu na criança de 3 anos um atraso na fala. E por que desse atraso? Por que desse déficit cognitivo? Né? Então, o que está acontecendo? Será que é deficiência de ferro? Deficiência do iodo, né? Então aí a gente vai investigar junto, para que a gente chegue nessa realidade aqui que hoje não é fácil, né? Com tudo que nós temos disposto, né? Todas as praticidades, como o próprio nosso guia para a população geral e o guia para a criança também, né? Os alimentos processados, ultra. Então, essa realidade depende não só da equipe multiprofissional ou de todos que trabalham com a criança, mas também depende da família, sem dúvida nenhuma, né? Então, é o que nós temos que trabalhar. Às vezes eu estou atendendo a criança, mas eu tenho que trabalhar a família também, porque só trabalhando a família eu consigo tirar a criança da carência nutricional, da deficiência, e consigo reorganizar o hábito de todos, e isso vai ser benéfico para todo mundo, claro, né? Bem, acho que era isso. Aqui eu só trouxe para a gente parar e refletir, né? Não sei se tem outros profissionais, mas vou chamar atenção para a nossa profissão, claro, e para o nosso trabalho desenvolvido no Brasil, né? De acordo com o Conselho Federal de Nutricionistas, em 2014, não tenho essa realidade mais atual, me perdoe, mas não tem disponível, nós éramos em 100 mil nutricionistas e 17.239, ou seja, cerca de 17% atuava no SUS. E aqui, ó, percebam as áreas de atuação, né? Onde está em azul, bem aqui embaixo, são os nutricionistas da gestão e vigilância que nós temos que ter, né? Em todas as áreas, óbvio, né? Para gerar o sistema. E nas áreas laranja, são os nutricionistas da atenção básica, que vão trabalhar diretamente com essas carências, com esses programas, que vão orientar essas populações. E é claro que os nutricionistas das especialidades, né, as ações especializadas, também vão trabalhar, mas a linha de frente, vou dizer assim, já que nós estamos usando muito, né, essas palavras, são os nutricionistas da atenção básica. E nós temos que ter um olhar para esses planejamentos, para essas condições, e percebam que por região isso vai modificando também. Claro que depende muito, óbvio, né, dessa distribuição dos 17 mil, né, nutricionistas atuando no SUS, é claro que depende da quantidade que cada região forma. Mas nós temos que ter uma atenção quanto a isso para trabalharmos cada vez mais nessas carências desses micronutrientes para suprir essa necessidade da infância, sem dúvida nenhuma, tá?
Pronto, eu termino por aqui, agradeço a oportunidade, né? Agradeço a essa casa que me recebeu, foi o meu primeiro contato como professora universitária, depois de 5 anos no curso técnico, né? Tenho muito orgulho de ter iniciado aí, de ter começado com inúmeros profissionais que carrego até hoje no meu coração, e como disse, né, é muito ruim, porque toda vez que eu estou em férias, é o período de férias e não consigo encontrá-las. Eu vi que teve, né, a comemoração de vários anos de curso, não pude ir também por estar tão longe, que hoje a minha casa é essa, né? Aqui é a sede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o UFRN, a reitoria, né? E aqui é um pouquinho de onde eu vivo, de onde eu moro, mas agradeço demais a oportunidade e, assim, estou aberta às perguntas, ao bate-papo, vocês podem ficar à vontade. Ju, muito obrigada, né? Eu acho que foi, assim, excelente. Os alunos, eles estão sem acesso ao bate-papo, né? Então, assim, a gente não vai conseguir colocar, né, as perguntas aqui, mas a gente vai tentar corrigir isso para as próximas palestras, né? Principalmente de hoje à noite, tá? Sem dúvida. Mas eu queria fazer... Esse pode falar. início é assim mesmo, né? Você Sempre a tá gente vendo observa, né, os erros aí, ou onde está a dificuldade, claro. a gente vai corrigindo aí para os próximos. Você está vendo a minha tela? Acho que eu vou parar de apresentar, né? Para poder. Ou já parei, eu não sei. Não, já parou, tá só Já? você, Tá. não tem Ok. problema. Ok. Se alguém quiser abrir o microfone, né, e fazer alguma pergunta para a Juliana, fiquem à vontade, tá? Podem abrir, porque como a gente não está com um bate-papo, né? Sim. Se vocês quiserem abrir o microfone, tá? Vocês podem conseguir aí fazer alguma pergunta, se alguém conseguir aí, né? Abrir, vocês querem fazer alguém? Pode levantar a mãozinha aqui, dá para acho que vocês levantar a mãozinha, é só clicar na mãozinha aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Deixa eu ver, acho que por enquanto. Alguém? Deixa eu ver aqui, alguém tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Valéria, o pessoal que está aqui no outro grupo Ah, está elogiando, agradecendo, elogiando bastante a Juliana, tá? Por enquanto, nenhuma questão por aqui, mas o pessoal está elogiando bastante. Aliás, apareceu uma pergunta da Dora Leira, foi minha colega de faculdade, né? Ela está perguntando para quais estados os sachês não estão chegando. Eu tentei buscar essa informação, mas não consegui especificamente. Eu sei que alguns estados, por exemplo, aqui no nosso estado, eu sei que está em falta, né? Então, assim, no Rio Grande do Norte, eu sei que está em alguns lugares, porque na verdade é o NutriSUS é um conjunto, né, de ações, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, claro que tem toda a parte burocrática, cadastros, enfim, né, mas eu sei que em alguns municípios aqui do interior, principalmente, está faltando. Então, eu não tenho dados gerais, né, de em quais estão faltando, mas eu sei que o nosso, especificamente, tem alguns municípios em falta. tá. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ju, eu queria... Oi, quem? Aline Zamora. Oi, Aline, tudo bem? Pode falar. Tudo bem. Eu gostaria de perguntar, assim, mas primeiro eu gostaria de agradecer pela palestra, pelo conteúdo. Achei que foi muito completo, muito esclarecedor, achei muito interessante mesmo. E principalmente a gente poder te ouvir de tão longe, né? É uma palestra que a gente não participaria em outra situação, né? Então, isso foi bem legal. A minha pergunta seria assim, uma opinião sua pessoal como profissional. Esse aumento da necessidade de suplementação em crianças menores de 6 meses, ou seja, crianças que estão no período de amamentação exclusiva, você acha que pode ter alguma relação com essa mudança do estilo de vida, principalmente das mulheres, né,
alta carga de trabalho, cozinhado menos em casa, muitas vezes priorizado alimentos industrializados, uma redução da variedade alimentar da mãe? Como é seu nome? Eu não ouvi, desculpe. Aline. Aline, eu acredito que sim, né? Eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que nós temos que levantar a bandeira e manter a bandeira do aleitamento materno. Ele realmente é o alimento completo para o bebê, enfim. Mas o que eu vejo muito é essa diversidade, não, perdão, é essa mudança nos hábitos alimentares da mãe, e isso vai ter um reflexo negativo na alimentação da criança. Então, é muito questionável, por exemplo, quando a sociedade brasileira, vou dar um dos exemplos, né, coloca lá direto a suplementação de vitamina D a partir de 7 dias, mas eles ressalvam muito no contexto do documento, que se essa criança estiver em aleitamento materno, desde que ela tenha rotina, né, de se alimentar, de ser amamentada adequadamente, e a exposição à luz solar não se faz necessário. Mas em relação aos outros micronutrientes, sem dúvida, né, os hábitos, com essas mudanças dos hábitos, a gente vem sofrendo muitas influências, e a gestante e a lactante também vai sofrer, né? Eu não comentei no momento da aula, mas uma ressalva, talvez para você entender melhor, eu fiz o meu doutorado na área de bioquímica com lactantes, né? Então, eu analisei quase 100 lactantes, e eu analisei a alimentação e a suplementação com vitamina E para preservar a vitamina A no leite materno. Por quê? Porque o programa, por exemplo, vitamina A+, que é a suplementação para criança, também era para lactante. Só que em 2016 ele deixou de ser ofertado para a mulher. A suplementação, a megadose na maternidade deixou de ser ofertada. Por quê? Alguns estudos mostraram que essa megadose era para suprir o período do aleitamento materno, 6 meses. Mas essa megadose ia 2 meses, 2 meses e meio. Então, decidiu se suspender, não tinha o efeito esperado. Mas aí, será que essa mulher, via a alimentação dela, sem a suplementação, principalmente as nossas, que eu estou aqui numa região de deficiência, de carência, será que elas conseguiam suprir? Então, a gente conseguiu ver inúmeros trabalhos no laboratório de bioquímica que eu estava, que era uma carência frequente para a criança e para a mãe. Então, a gente fez, eu, no meu doutorado, trabalhei com a suplementação da vitamina E para preservar a A que essa mãe tinha. E deu muito certo, tanto no leite materno, quanto para a circulação dessa vitamina A para a mãe. Então, eu acredito que essa suplementação cada vez mais precoce é pensando nesses hábitos. Agora, o que eu acho particularmente é que a gente não deve incorporar essa suplementação, e sim mudar os hábitos. Né? Assim, lógico, é o tempo corrido, não consegue cozinhar, então compra pronto, né? Famoso aí, processado e ultraprocessado sempre nessa alimentação, ou na maioria das vezes. Mas é o que nós deveríamos menos instigar, né? Pelo contrário, a gente tem que reverter esse quadro. Então, eu acredito muito na alimentação. Até nas minhas aulas, por exemplo, de micronutrientes, eu trabalho muito isso. Gente, nós somos nutricionistas e nós temos que levantar, nós, acima de tudo, temos que levantar a bandeira do alimento e depois pensar na suplementação, né? Então, a gente tem que ter essa visão. É a alimentação em primeiro lugar, e depois a gente vai entrar com as medidas de suplementação. Perfeito, obrigada. Nada. Alguém mais? Ju, uma outra questão também, né? Até eu coloco aqui, eu converso isso até com meus alunos, porque eu também dou materno-infantil, né? Uhum. E o que foi muito, até você, né, elencou isso na sua palestra em relação à suplementação do ferro, né? Que foi uma questão aí colocada pela sociedade pensando, né, nessa dificuldade em se alimentar né, e os profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, eles foram, né, e questionaram e se questionam muito essa suplementação a partir dos 3 ou 4 meses, se eu não me engano, né? Então, isso ainda é muito questionado, é muito discutido, né? Mas é como você falou, né? Precisa avaliar qual região, né? As condições, para que essa criança não tenha aí um problema, né? A longo prazo em relação, né? A essas deficiências e essas carências, né? Eu acho que você
fez as suas pontuações de uma forma muito legal, muito, né, atual, né, e eu acho que colocou aí de uma forma, né, como você falou, somos nutricionistas e a gente sempre fala isso aqui também, né, o alimento, né, vem primeiro, né, então a gente tem que levantar essa bandeira, como você disse, até a Maria Silvia fala muito sobre isso também, você trouxe as questões do Sistema Único de Saúde, né, tão discutido também aí hoje em dia, né, tão questionado, acho que a Maria Silvia está aí para falar um pouco também, né, Silvia? E eu acho que foi, assim, muito interessante, foi muito boa, né, agradeço, assim, muito de coração mesmo, tá? E foi excelente, tá? Silvia, quer fazer alguma consideração? É só dizer para a Juliana que eu estou, né, com saudade, fiquei muito feliz de vê-la de novo, mesmo que seja de longe, né, Ju? Aham. Já estive aí na sua terra, agora a sua terra, né? A gente é da mesma terra de Araraquara, mas agora a sua terra é Natal, né? Que é uma terra maravilhosa, tenho vontade de voltar quando a pandemia acabar. E, de fato, acho que essas colocações que você fez são importantíssimas, porque quando a gente fala em trabalhar com saúde coletiva, com saúde pública, a gente está falando basicamente do nutricionista que está na UBS, né? Ou que está nas equipes de apoio do saúde da família e que encara essa realidade, né? É a realidade da carência, é a realidade da falta de acesso à diversidade, principalmente, né? Porque, como você falou, a questão de micronutrientes, ela tá toda calcada na falta da diversidade alimentar, né? Então, muito além da questão do não morrer de fome, a questão da gente conseguir garantir segurança alimentar e nutricional de forma que essa população tenha acesso a essa diversidade, né? E a gente até se assusta quando a gente fala, a região Nordeste ou Sertão Nordestino, né, são as regiões, é a região mais carente, porque uma das coisas que a gente faz quando vai ao Nordeste e ao Norte é experimentar a diversidade, né? Tem uma quantidade de frutas e de vegetais e de coisas típicas, né, que a gente vai experimentar, mas na prática essa diversidade ela não está disponível para a população por uma série de questões, né, especialmente pela pobreza extrema. Então, acho que essa questão que você coloca, ela vem no sentido mesmo da gente garantir acesso a alimento, a alimentação de qualidade, que respeite a cultura alimentar da região, que a cultura alimentar do Nordeste é riquíssima e não pode ser perdida para alimentos industrializados e ultraprocessados. Parabéns aí para você. Obrigada, Silvia. Bom, mas então é isso. Muito obrigada, então, Ju, tá? Agradeço, Valéria. Obrigada pela participação aí, né? Novamente revê-la, né? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo. A gente encerra aqui a primeira palestra do simpósio. A gente vai, né? Eu com a Maria Silvia vamos tentar corrigir aí algumas dificuldades aí para a palestra da noite, tá? Mas é isso. Depois vocês recebem o link para acesso aí à palestra da noite, tá? Então, Ju, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo de coração, tá? Um abraço. Eu agradeço. Obrigada a todos. Tchau para todo mundo, tá? Um abraço. Tchau, obrigada.